Olá, bem-vindos mais uma vez ao curso Física e Matemática. Chegamos à aula de número 2 com o tema Algarismos significativos e unidades de comprimento. Segundo o princípio apresentado na aula anterior, o princípio da pormenorização da medida, esse princípio nos dizia que sempre seria possível evoluirmos na forma de se obter as medidas a partir de instrumentos mais precisos e mais confiáveis. Assim, a pergunta central do nosso encontro seria como expressar esse nível de confiabilidade do aparelho envolvido quantitativamente, ou seja, como que poderíamos, qual que é a diferença, valores de uma medida retirada com um determinado aparelho, por exemplo, uma medida de comprimento retirada com uma régua, ou uma medida de comprimento retirada com um paquímetro. Qual seria a diferença obtida em valores para essas duas medidas em questão? Para ilustrar isso, nos atentamos a esta régua aqui. Esta régua ela é graduada na escala de centímetros. Vamos utilizá-la para mensurar o comprimento desta barra ilustrada aqui na forma mais escura. Pensamos o seguinte: nós podemos avaliar que o comprimento desta barra mais escura ela está entre 5 e 6 centímetros. Logo, sabemos que esse comprimento poderia ser dado pelo valor de 5 centímetros. Mas é nítido que existe um pedaço a mais nessa barra, que esse pedaço ele não pode ser por nós exatamente mensurado. Esse pedaço aqui, nós podemos avaliá-lo, mas não de forma precisa. O que fazemos aqui é estimar um valor aproximado para esse tamanho a mais da barra. Esse valor aproximado chamaremos de algarismo duvidoso. No caso aqui, eu poderia escolher, somente analisando a grosso modo, o valor de 7. Diria que o comprimento desta barra, medido por esta régua, é de 5,7 centímetros. Deste exemplo, podemos retirar a ideia precisa de o que é um algarismo significativo. Um algarismo significativo ele poderá ser classificado como o conjunto numérico de todos os algarismos lidos corretamente em uma medida, neste caso somente o número 5, mais um único algarismo duvidoso, que neste caso foi o número 7. Logo, o que fizemos aqui foi utilizar a medida precisa que esse instrumento era capaz de nos fornecer e mensurar um algarismo duvidoso para expressar este tamanho aqui que a nossa régua em escala de centímetro não era capaz de fornecer. Realizaremos uma nova medida para representar como que as diferentes precisões elas vão implicar em diferentes medidas. Como assim? Vamos pegar novamente outra barra com este tamanho X, iríamos medi-la em duas réguas, uma régua 1 em escalas de centímetros e a outra régua 2, que além da escala de centímetros, ela conta com a escala de milímetros, aqui expressa por nós com esses risquinhos menores, assim como uma régua comum faz. O que poderíamos dizer é que para a régua 1, o tamanho desta barra aqui poderia ser escolhido como o valor exato de 3, mais este pedaço aqui que não podemos mensurá-lo exatamente, ou seja, seria a nossa parte que chamamos da parte duvidosa. Essa parte duvidosa, ela poderia ser, por exemplo, o valor de 6, ou seja, com esta régua chegaríamos a medida de 3,6 centímetros. Se fôssemos realizar a mesma medida com a régua 2, poderíamos obter o valor exato de 3, só que agora perceba que nós temos outra escala ainda envolvida, que é a escala do milímetro. E essa nova escala ela também nos proporcionará um novo valor exato que podemos obter, que é o valor da próxima casa decimal, que seria de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora ainda podemos notar que temos dois valores exatos, mas se fôssemos fazer um zoom aqui, entre essas duas barrinhas do milímetro, poderíamos dizer que a nossa régua ela acabaria aqui, como para ilustrar a situação. Ou seja, isso nos permite ainda nós mensurarmos o nosso algarismo duvidoso,
pois o algarismo significativo, como dito, ele é o conjunto de todos os valores corretos e exatos de uma medida, mais um único duvidoso. Ou seja, poderíamos escolher aqui como duvidoso para ilustrar o número 3. E assim, a medida obtida para a mesma barra, só que através da régua 2, seria de 3,73 centímetros. Logo, o que podemos notar de imediato é que apesar da barra ser a mesma, quando vamos utilizar instrumentos de medidas diferentes e com precisões diferentes, o resultado disso vai implicar que, quanto maior a precisão do instrumento, maior será o número de algarismos significativos obtidos no processo de medida. E assim chegamos à conclusão de que, quanto mais algarismos significativos uma medida possuir, maior será a precisão do aparelho envolvido. Agora nos atentaremos à contagem dos algarismos significativos, que ela deve ser feita a partir de um método bem característico. Nessa medida de 1,25 centímetros, nós temos por consequência como valores exatos e corretos o número 1 e o número 2. Lembrando que no processo de medida, a partir do exposto, nós temos sempre uma última casa que ela é considerada o algarismo duvidoso. Logo, este valor de 1,25 centímetros ele possuiria 2 algarismos corretos mais um único duvidoso, possuindo num total de 3 algarismos significativos. Logo, o algarismo obtido por estimativa ele também é considerado um algarismo significativo. Existem algumas situações em que a contagem de algarismos significativos ela é feita de maneira diferente. Uma regra importante nessa contagem é que zeros à esquerda não são considerados algarismos significativos. Como assim? Perceba nessa medida aqui de comprimento, 0,041 centímetros. Seguindo essa regra, esses zeros à esquerda do valor eles não são considerados significativos, ou seja, esse zero não são significativos. Logo, essa medida ela é caracterizada por possuir somente 2 algarismos significativos. Do mesmo modo, essa medida de 0,0548 gramas, a contagem de algarismos significativos também não é feita de forma direta para ela, pois ela possui zeros à esquerda que não devem ser contados. Então, essa medida ela possui como algarismos significativos o número de 3. Outras medidas, porém, quando esses zeros eles não são dispostos somente no começo, ou seja, eles vão compor o número, neste caso aqui 0,01005 segundos. Perceba que esses dois zeros aqui, eles compõem o valor de 1005 segundos, 0,0105. Então, esses dois zeros aqui, para este caso, eles são considerados algarismos significativos e somente esses dois que estão à esquerda isoladamente não são considerados. Logo, esta medida de segundos, ela possuiria 4 algarismos significativos. Aproveitando a brecha que estamos nos baseando em medidas de comprimento, iremos definir formalmente a grandeza comprimento. Dos métodos existentes, o método mais simples para se obter uma medida de comprimento é chamado de método da comparação, onde a gente vai realizar uma medida direta através de um padrão previamente estabelecido. Assim como fizemos com uma régua, que pegamos a partir da medida que ela possui, por exemplo, a régua nos centímetros, nós medimos um valor de um outro objeto a partir do padrão centímetros. Quando estamos fazendo uma medida com uma régua em centímetros, nada mais estamos dizendo que quantas vezes aquele objeto possui em relação à unidade centímetros. Então, uma medida de, por exemplo, 8 centímetros significaria que esse objeto possui 8 vezes a unidade fundamental daquela régua, que é o centímetro. As primeiras medidas de comprimento, elas utilizavam como padrão não os centímetros ou o metro, mas sim o corpo humano, em especial ligadas a pessoas da realeza. É nesta época que surgem unidades utilizadas até hoje, principalmente nos Estados Unidos, como braços, pés, polegadas e jardas. Essas unidades, apesar de não serem a unidade do sistema internacional, como vimos na aula anterior, que é o metro, elas ainda, muito pelo apego cultural, são utilizadas em algumas partes do mundo.
O que ainda é fácil notar é que essas medidas extraídas através do corpo humano, elas podem e geraram uma série de problemas, na medida que as pessoas da realeza elas iriam mudando e o padrão para aquela determinada época ela também iria mudando, na medida da acessibilidade dessas pessoas para tirarmos aquele parâmetro, seria dificultosa. Essa utilização de unidade padrão como partes do corpo humano de reis, de membros ligados à realeza, ela gerou uma série de problemas. Em 1792, estipularam uma unidade padrão que conhecemos hoje como o metro. A primeira definição do metro, ela foi como sendo 1/10 de milionésimo da distância do Polo Norte ao Equador do meridiano que cruzava Paris. Essa definição, a despeito de ser um pouco melhor que a anterior, ela ainda era uma definição um pouco abstrata. O que precisamos na prática é uma medida altamente replicável, em que em qualquer laboratório conseguíssemos reproduzi-la para obter esse padrão utilizado no mundo inteiro. Então o que foi feito foi que aproximadamente um século depois nós substituímos essa definição de metro por uma marca feita em uma barra composta de platina e irídio. E essa barra ela foi guardada e é guardada até hoje no Museu de Pesos e Medidas localizado em Paris. E aqui ainda enfrentamos mais um problema, na medida que para obtermos esse valor padrão de metro, nós deveríamos ter contato com essa barra que ficava guardada numa determinada região do mundo. Logo, o que foi feito foi réplicas a partir de réplicas. E isso, por consequência, propaga um erro cada vez maior. Imagine que nós pegássemos um tamanho X e fôssemos medir esse tamanho X e por descuido medíssemos X mais 0,1. E no nosso país a segunda pessoa, o segundo grupo medisse X mais 0,2 a partir da nossa com mais um erro. E assim esse erro poderia se multiplicar. Logo, essa definição para metro, apesar de muito melhor, ainda nela existiam algumas falhas, que foram corrigidas somente em 1893, quando definimos o metro a partir da distância percorrida pela luz num tempo determinado. Ou seja, em qualquer laboratório, a partir dessa definição, poderíamos estipular exatamente o que é metro, apenas contando a distância que a luz andaria num tempo determinado. Ou seja, o metro passou a ser definido como a distância em que a luz se desloca nesse intervalo diminuto aqui de tempo. E apesar de ele ser considerado quase que infinitesimal, a partir de aparatos experimentais mais elaborados, nós conseguimos sim mensurar essa distância percorrida, e de forma muito exata, com um erro muito menor do que as definições anteriores. O que podemos perceber ainda falando da escala de comprimento é que essa escala ela é uma escala decimal, e a partir do padrão metro, nós formamos uma escala em que contém submúltiplos maiores que esse metro e submúltiplos menores que esse metro, que serão utilizados de acordo com o tamanho do objeto estudado. Por exemplo, quando quisermos medir distâncias da ordem de distâncias entre cidades, é comum não utilizarmos o metro, mas sim utilizarmos o quilômetro, sabendo que 1 quilômetro significa 1000 metros. K, então, significa 1000. Outra unidade é o hectômetro, que equivale a 100 metros. Outra, o decâmetro, que equivale a 10 metros. Unidades menores que o metro são o decímetro, que equivalem a 0,1 metros, o centímetro, que equivale a 0,01 metros, o milímetro, que equivale a 0,001 metros, e o angstrom, que equivale a esse número pequenininho aqui de metros, utilizado muito em escalas atômicas, quando desejamos mensurar raios de átomos, raios de moléculas e objetos muito pequenos. Essas unidades aqui, elas representam um sistema decimal, sendo que a diferença entre todas elas é somente multiplicarmos ou dividirmos por 10 da maneira adequada que será expressa logo a seguir. Para trabalharmos então nessa escala decimal métrica, nós devemos atentar a esta tabela aqui.
ou seja, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Esta daqui, como dito anteriormente, é a unidade padrão do Sistema Internacional, o metro. Quando temos uma medida em metro, desejamos transformá-la em valores maiores, decâmetro, hectômetro ou quilômetro, nós devemos dividir essa medida por 10 em cada casa que estamos andando nesta tabela. Quando pegamos uma medida padrão metro e quisermos transformá-la em unidades menores, nós devemos multiplicar por 10, levando em consideração que é 1/10 por cada casa que andamos. Vamos ilustrar isso através de alguns exemplos. Vamos pegar então 10 quilômetros e transformar para metro. Nós temos logo 10 quilômetros. Perceba que estamos nesta casa aqui, que é um número maior, e desejamos chegar no metro. Para cada unidade que transpassarmos até chegar no metro, nós devemos multiplicar esse valor por 10. Ou seja, para chegarmos no metro, nós temos que passar a casa do hectômetro, então multiplicaremos uma vez por 10. Nós temos que passar a casa do decâmetro, multiplicaremos mais uma vez por 10. E por fim, chegando à casa do metro, multiplicando mais uma vez por 10 ou diretamente por 1000. Basta lembrarmos que a palavra quilômetro, K, significa 1000. Então, para transformarmos 10 quilômetros para metros, devemos fazer 10 vezes 1000, que tem como resultado 10.000 metros. Perceba ainda que, quando estamos transformando uma unidade maior para uma unidade menor nessa escala decimal, devemos multiplicar. Vamos pegar agora 2 centímetros. 2 centímetros, agora estamos aqui. E vamos transformar em decâmetros. Perceba que agora estamos numa unidade menor e vamos passar para uma unidade maior. Quando isso acontecer, nós devemos dividir, como está expresso na nossa tabela. Quantas vezes nós devemos dividir o 2? Então, temos 2 centímetros. Nós devemos dividir o 2 centímetros, somente analisando aqui, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Ou seja, devemos dividir por 10, por 10 e por 10. Ou dividir diretamente por 1000. Assim, 2 centímetros em decâmetros seria igual a 2 dividido por 1000, ou ainda 2 sobre 1000. Perceba que para realizar essa divisão, uma divisão simples, basta que acrescentemos um número de 0 aqui à frente do 2, ou seja, 0,002. E assim chegamos como resposta que 2 centímetros equivalem a 0,002 decâmetros. Ainda podemos realizar essas operações a partir de uma outra regra, muito similar a essa. Vocês podem escolher qual que fica mais fácil para vocês, desde que saibam como transformar essas unidades. Esses outros exemplos, o 3, o 4 e o 5, eu vou utilizar a segunda regra para resolver. Essa outra regra, ela nos diz basicamente o seguinte: nós devemos montar a tabela com os submúltiplos decimais e preencher o valor que nós temos na tabela. Ou seja, eu tenho 0,5 milímetros, então eu tenho 0 milímetros, certo? 0,5. O que devemos nos atentar é que o valor que vai aqui, ele é de acordo com a casa que está após a vírgula. São 0 milímetros, então ele vai no milímetro. Eu quero chegar no decímetro, logo eu devo completar com zeros até a casa onde eu quero chegar. 1 zero por casa. A partir do momento que eu cheguei na casa da transformação, eu devo passar uma vírgula. E assim eu sei que 0,5 milímetros equivalem a 0,005 decímetros. Perceba que no método anterior, o que faríamos era somente dividir por 10 uma vez e dividir por 10 duas vezes, ou seja, dividir por 100, o que é equivalente a acrescentar 2 zeros, como fizemos aqui. Então, perceba que esses dois métodos eles são exatamente a mesma coisa, eles nos produzem respostas iguais. Se fôssemos transformar agora
20 hectômetros para metros. Nós devemos completar esse número, 20 hectômetros, na tabela, andando sempre para a esquerda. Um outro fato que devemos atentar, ou seja, temos 20 hectômetros, então colocaríamos o 0 aqui e o 2 aqui. Perceba então que já sabemos que 20 hectômetros são somente 2 km. Mas não é esse nosso objetivo. Nosso objetivo é transformar 20 hectômetros em metro. Ou seja, devemos completar com zeros até chegar na escala que desejamos e passar uma vírgula, descobrindo que 20 hectômetros equivalem a 2.000 metros. Por fim, transformando 100 centímetros para metros. Para transformarmos 100 centímetros para metros, só devemos completar o número andando sempre para a esquerda, como acabamos de dizer, um número por casa. Então, 100 centímetros, temos um 0 aqui, outro 0 aqui e 1 aqui, e posteriormente deveríamos completar com zeros até chegar no submúltiplo que desejamos. Só que perceba que, por sorte, aqui já chegamos no metro. Então, o que devemos fazer somente é passar uma vírgula. Descobrimos que 100 centímetros equivalem a 1 metro. E com isso, pessoal, encerramos a aula de número 2, um assunto de extrema importância, devido ao fato de que ele é um assunto precursor da maioria dos exercícios de física e matemática, ou seja, a maioria dos exercícios vocês devem saber realizar essa operação para utilizar unidades do sistema internacional antes mesmo de enfrentar o problema central da questão. Então, nos vemos na próxima aula, espero que tenham gostado, um abraço.